Pré-contrato assinado no São Paulo e o Corinthians desistindo da contratação de um reforço. O vídeo de hoje do canal do Nicola te atualiza sobre essas duas situações e conta que o Cruzeiro está bem perto de mais um anúncio de contratação. Preciso falar ainda sobre o Vasco e as tratativas com Samir. Por que o nome de Juninho interessa tanto ao Flamengo? Preciso te falar também sobre o Galo de olho em Arthur, ex-jogador do Palmeiras. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Já quero começar com aquele tradicional giro de notícias. Você soube primeiro aqui no canal do Nicola que o Wellington Rato havia se acertado com o Vitória, certo? Pois bem, o time baiano anunciou a contratação do meia atacante que pertencia ao São Paulo, que foi comprado por 5 milhões de reais. Também havia contado para vocês nessa sexta-feira que Henrique Almeida é novo reforço da Portuguesa. A Luz anunciou horas depois o ex-atacante do São Paulo, 33 anos de idade, contrato até o fim do Campeonato Paulista, com a possibilidade de prorrogação por mais um ano. Já Léo Fernandes será reforço do Peñarol. Você lembra dele, né? Baita temporada, emprestado ao clube uruguaio. Os direitos econômicos eram do Toluca. O River Plate tentou a contratação, mas no fim o Peñarol resolveu abrir os cofres e vai pagar 7 milhões de euros, ou melhor, 7 milhões de dólares por 80% dos direitos econômicos. Bora falar agora sobre o Corinthians desistindo da contratação de um lateral direito. Mas Nicola, o Timão não perdeu o Fagner, sim, mas decisão interna é de observar como é que o Léo Maná vai se comportar, especialmente no Campeonato Paulista. Para quem não sabe, o Léo Maná é uma velha promessa do futebol corintiano, atleta que está desde o sub-11. Jogou todas as categorias de base do Timão, foi promovido ao time principal de maneira definitiva depois do título da Copa São Paulo de Juniores na temporada passada, em que o Léo Maná era o capitão. Chegou a jogar em 2024 9 partidas no time principal, e a ideia é que ele seja o reserva imediato do Mateuzinho. Se ele der conta do recado, o Corinthians desiste de vez da contratação de um lateral direito e foca apenas na chegada de mais um zagueiro. Timão que não tem tanta grana para gastar, até por isso essa economia é super importante. Quero contar ainda em relação ao Corinthians e ao Léo Maná, que esse jogador já havia sido observado em 2024 pelo Ajax, só não houve proposta oficial, também porque ele não esteve mais presente no time de cima. Tem mais um ano e meio de contrato e com a saída do Fagner, imagina-se, vai jogar mais. Só para complementar em relação ao Corinthians, péssima notícia, Matias Rojas foi anunciado como novo reforço do River Plate, ex-jogador do Corinthians, chega de graça, sem custos, à equipe argentina depois de uma passagem discreta pelo Inter Miami. E a péssima notícia se dá porque a qualquer momento a FIFA vai determinar que o Corinthians banque 40 milhões de reais ao meio atacante paraguaio, que foi à justiça requerendo tudo o que o Corinthians devia e os salários até o fim do contrato. Negócio tenebroso feito por Augusto Melo e companhia. Preciso falar agora sobre o São Paulo, que assinará nessa segunda-feira um pré-contrato com o Wendel. Informação super importante, porque vai permitir ao tricolor ganhar força nas negociações com o Porto. Já havia contado para vocês desde o fim do ano passado que entre São Paulo e o Wendel estava tudo certo. O Porto é quem vem dificultando a liberação do atleta, mesmo estando a apenas 6 meses do fim do vínculo e mais, com o Wendel fora dos planos do atual treinador. Qual que é a nova estratégia do São Paulo? Espera que ele complete 6 meses do fim do contrato. Isso vai acontecer na próxima segunda-feira, dia 6 de janeiro. O contrato dele se encerra em 6 de julho. A partir daí, o Wendel assina o pré-contrato e o São Paulo notifica o Porto. Olha, Porto, agora eu já tenho um pré-contrato com o jogador. Se você continuar dificultando as negociações para liberação imediata, você fica com ele aí pagando o salário sem utilizá-lo. Não tem problema. E aí na metade do ano o Wendel chega para reforçar o São Paulo. Isso o São Paulo imagina que vai obrigar o Porto a fazer menos exigências para a liberação imediata do atleta, que custa cerca de 1 milhão de reais por mês ao time português. Em paralelo a isso, o São Paulo segue conversando com o Enzo Dias, já tem um aval do River Plate para liberação por empréstimo com obrigação de compra. O Enzo, que ganha 160 mil reais mensais no River, quer ganhar perto dos 450 mil a que tem direito o Galopo, até porque uma negociação na teoria casada. Embora elas sejam separadas, o Galopo vai ao River Plate com a expectativa de que o Enzo Dias chegue ao tricolor. O São Paulo já disse que não pagará os 450 mil por mês ao Enzo Dias, mas imagina-se que o acordo possa ser
feito com algo na casa dos 250 até 300 mil reais por mês pro Enzo Dias, bom lateral esquerdo, que chegaria para ser titular pelo menos enquanto o Wendel não fosse contratado. Só para arrematar em relação ao São Paulo, o Tricolor está confiante de que o Natanael será comprado junto ao Coritiba, até por conta disso, o Tricolor liberou o atacante Caio Mateus, que era uma jovem promessa da base, mas acabou perdendo espaço, especialmente por conta do comportamento fora do campo. Caio Mateus rescindiu seu contrato e foi anunciado como reforço do Coritiba. O Tricolor fica com 45% de uma venda futura. E para tornar o negócio pelo Natanael ainda mais simples, São Paulo já aceitou o empréstimo, ou até a liberação em definitivo do Luan, volante que esteve emprestado no ano passado ao Vitória e segue fora dos planos do técnico Luiz Ubeldi. Preciso falar agora sobre o Palmeiras, que pretende fazer de Vitor Reis o zagueiro mais caro da história do futebol brasileiro. Esse status hoje pertence a Beraldo, zagueiro que foi vendido pelo São Paulo para o PSG por 20 milhões de euros. Verdão nega que tenha recebido nos últimos dias uma oferta de 28 milhões de euros do Brighton, mas já assegura que não pretende negociar o atleta antes do Super Mundial de Clubes. O Palmeiras imagina que o Vitor Reis vai continuar se valorizando até a disputa da competição na metade do ano contra vários dos clubes grandes que já o sondaram. E aí, nesse contexto, com o Vitor Reis de titular e apenas 18 anos de idade, o Palmeiras imagina ser capaz de poder pedir 30 milhões de euros, que hoje equivalem a 191 milhões de reais, com uma observação para lá de importante. O Verdão é dono de 100% dos direitos econômicos do defensor, que já conviveu com a titularidade durante boa parte do ano de 2024, embora se revezasse com Gustavo Gomes e Murilo. Pergunta que eu quero deixar para vocês é: vale a pena esperar para vender o Vitor Reis por 30 milhões de euros, imaginando que essa proposta chegue, ou se aparecesse uma proposta de 20 milhões de euros, você faria negócio? Já uso o espaço para comentário para deixar registrada a sua opinião. Verdão que já contratou o Paulinho, já fechou a chegada de Facundo Torres e segue buscando um centroavante. Em relação ao meio-campista, negócio difícil. Com o Andrés Pereira, a situação deu uma bela esfriada. Matheus Henrique, não houve proposta oficial. E com o Vila Sante, já contei para você, a pedida do Grêmio gira na casa dos 14 milhões de dólares. O Palmeiras chegou a oferecer 8 milhões de dólares a uma distância bastante grande. Hora de falar sobre o Flamengo. Contei para vocês com exclusividade nessa sexta-feira que o Flamengo quer a contratação de Juninho, certo? Atacante brasileiro de 28 anos de idade que pertence ao Karabakh. Quero trazer um pouquinho mais de bastidores dessa negociação. Antes da virada do ano, Flamengo e Karabakh chegaram a conversar. O José Boto, na função de novo diretor de futebol, entrou em contato com representantes do clube do Azerbaijão para entender as condições de um eventual negócio. O Flamengo foi informado de que o Karabakh espera pelo menos 5 milhões de euros para fazer o negócio. E o Sevilha, de acordo com o Karabakh, também tem a intenção de contratar o atacante brasileiro, que ganha bem para os padrões do Azerbaijão, mas nada que se compare ao que se paga no Flamengo. Jogador de 28 anos de idade que tem 6 gols na atual edição da Liga dos Campeões. O Karabakh disputou as fases preliminares, ele esteve em 6 partidas com 6 gols marcados. O time não conseguiu entrar na fase de grupos, foi para a Liga Europa, onde ele já disputou mais 6 partidas com 2 gols marcados, ou seja, o Juninho, que é pretendido sim pelo Flamengo, já tem 8 gols marcados apenas nas edições desse ano da Liga Europa e da Liga dos Campeões. Jogador que tem mais de meio gol por partida desde que foi contratado, mesmo atuando na função de um ponta, jogando pela direita ou pela esquerda. Até por isso fiz a comparação no vídeo dessa sexta-feira de que o Flamengo, entre aspas, descobriu um novo Bruno Henrique, um atacante de lado de campo com excelente média de gols, que poderia até fazer a função do 9, enquanto o Pedro não se recupera da lesão. A expectativa é de que o centroavante rubro-negro esteja à disposição a partir do mês de abril. Só para completar em relação ao Flamengo, rubro-negro vai receber 5 milhões e 700 mil reais da venda de Matheus Sávio. O Fla tinha 30% de uma venda futura do meio atacante que pertencia ao Caxias Reysol e foi comprado pelo Urawa Reds por 19 milhões de reais. Preciso te contar agora que o Botafogo pode perder mais um ou mais 2 titulares absolutos. Isso porque o Igor Jesus, atacante de 23 anos de idade, interessa ao Fulham, e o Alexander Barbosa também passou a ser sondado por clubes do exterior. Quero começar falando sobre o Igor Jesus, só 23 anos de idade. O Fulham
tem como prioridade a contratação do brasileiro já nessa janela de inverno europeu. Mas o Botafogo só pretende liberá-lo por 30 milhões de euros ou 191 milhões. Já é difícil imaginar que exista uma proposta desse tamanho por um jogador que chegou recentemente ao Brasil, embora com bastante sucesso. Com a camisa do Botafogo, foram 31 jogos, 8 gols e 5 assistências. Ele havia passado 3 anos e meio jogando no Shabab Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos. Sobre Alexander Barbosa, as primeiras sondagens já chegaram. O Botafogo pode negociá-lo desde que as ofertas girem acima dos 10 milhões de euros. John Textor não tem medo em fazer uma reformulação, mas só vai aceitar venda de jogadores desde que por bastante dinheiro. O Botafogo que já perdeu, por exemplo, Luiz Henrique e Almada, os dois principais craques do time na temporada de 2024. Só para completar, o Fogão divulgou uma nota confirmando o acordo para rescisão do contrato do ex-técnico agora do Arthur Jorge, que é novo comandante do Al Rayyan, e por lá há a preocupação da perda também de Gregory, porque o clube Qatari, por indicação do Arthur Jorge, pretende levar o volante botafoguense. Se isso acontecer, do Gregory se mandar para o Al Rayyan, essa negociação pode facilitar a saída do Thiago Mendes para o São Paulo. Preciso falar agora sobre Samir, zagueiro revelado pelo Flamengo e alvo do Vasco da Gama. As negociações já existem desde o fim do ano passado e são tocadas por Juliano Bertolucci, representante do Samir. O zagueiro perdeu espaço no Tigres e não vem sendo utilizado. Sua última partida em junho do ano passado. Até por isso, Tigre já topa emprestar o Samir de graça, sem custos. A única exigência é que o Vasco assuma 100% dos salários e é aqui que vem o problema. O Samir tem direito a $1.550.000 por ano. Se a gente trouxer para nossa moeda e dividir por 13, até porque aqui paga-se o 13º salário, dá para dizer que o Samir custaria ao Vasco da Gama algo na casa dos R$738 mil mensais. Vasco em fase de contenção de despesas, abrindo mão de jogadores e exigindo que o Payet aceite uma redução salarial, pegaria meio mal, ficaria estranho pagar quase R$740 mil mensais para um defensor. Pergunta que eu deixo para você é: vale a pena contratar o Samir? Você, na condição de dirigente vascaíno, levaria essa história adiante, sim ou não? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Preciso falar agora sobre o Cruzeiro, que enfim chegou a um acordo com o Vélez Sarsfield para a contratação de Valentim Gomes, zagueiro de só 21 anos de idade, capitão e titular absoluto do time campeão argentino da temporada de 2024. O Vélez vinha fazendo pequenas exigências financeiras, o acordo foi sacramentado em $9 milhões livres de impostos. Isso equivale a mais ou menos R$55 milhões. O Cruzeiro também vai arcar com todo o pagamento dos custos da operação para que o Valentim Gomes chegue com esses $9 milhões livres para o clube argentino. Esse era mais um de vários atletas negociados para o sistema defensivo. O Cruzeiro andou conversando com o Davi Luiz, ex-Flamengo, e também com o Fabrício Bruno, que segue no rubro-negro a primeira proposta do Cruzeiro de €5,5 milhões por 50% dos direitos econômicos foi recusada. A tendência é que com a chegada do Valentim Gomes, o Cruzeiro desista da aquisição de outro defensor. Na manhã desse sábado perguntei se daria tempo de o zagueiro ex-Vélez pintar na grande festa que está sendo preparada para torcedores do Cruzeiro na apresentação dos reforços. Com a presença de Gabigol, Dudu e companhia limitada, essa pessoa do Cruzeiro disse que não haverá tempo. Valentim Gomes será anunciado e apresentado somente na próxima semana. Preciso fechar o vídeo para falar sobre o Clube Atlético Mineiro. Galo de olho em atacantes que possam chegar para substituir o Paulinho. Júnior Santos, Botafogo, foi uma das possibilidades, ou uma das tentativas. O Botafogo não demonstrou muita intenção de liberá-lo. Até por isso, Paulo Pitombeira, que é representante do Arthur, sugeriu ao Atlético Mineiro a contratação do Arthur. O Arthur está em baixa no Zenit, não tem conseguido jogar, 19 partidas, 4 gols e 5 assistências na atual temporada. Mas nos últimos 5 jogos ele só foi titular uma única vez. Em outras 2, nem sequer saiu do banco de reservas. Diante disso, o Zenit, que costuma ser um time bem complicado, na hora de liberar atletas, topa fazer negócio com o Arthur em condições mais favoráveis. Vale a lembrança de que ele havia sido comprado do Palmeiras por €15 milhões. Hoje está avaliado em €8 milhões, um baita prejuízo. Só é importante contar que o Atlético não teve direito aos €18 milhões do negócio com o Paulinho. O
Palmeiras pagou 18 milhões de euros, além das cessões do Gabriel Menino e também do Patrick. Mas vale a lembrança de que o Paulinho tinha um percentual de 30%. O Atlético estava discutindo com o Paulinho para que o Paulinho ficasse com apenas 10% desse valor e os outros 20% fossem repassados também para o Atlético, ou seja, em vez de o Galo ficar com 70%, o Galo ficaria com 90% e o Paulinho com 10%, isso ainda estava sendo debatido entre as partes. De qualquer forma, o Atlético tem grana, mas também não é um caminhão de dinheiro. Se gastar, por exemplo, 15 milhões de euros no Arthur, não vai sobrar praticamente nada do negócio com o Paulinho. Você faria esse investimento? Acho bastante caro para um jogador que tem bom nível, mas está bem abaixo do Paulinho. Já usa o espaço para comentário e registra que tipo de atacante você acha que seria importante que fosse contratado para o lugar do Paulinho. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau!